con nosotros el doctor William Soto Santiago. Muy buenas noches, Muito boa noite, hermanos y amados irmãos todos los que están e todos en aqueles que estão diferentes lugares reunidos, nos diferentes lugares reunidos, ministros y congregaciones, ministros e congregações, y e também Miguel Bermúdez Marín, missionário Miguel Bermudes que Marim, nos habló que nos falou hace algunos minutos. há alguns Que Dios minutos. los bendiga allá en Que Deus os donde se abençoe encuentran en la República. ali onde ele se encontra na República Mexicana. Es para mí una bendición grande É para mim uma bênção estar con grande ustedes en esta ocasión, estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês alguns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual para o qual quiero leer unas quero ler palabras en Hechos algumas palavras em Atos, 1, capítulo 1, verso 1 en adelante, donde dice: versículo 1 em diante, onde diz: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de Fiz o todas las primeiro cosas que tratado, Jesús ó comenzó a Teófilo, hacer acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, a quienes también, aos quais después de haber também, padecido, se presentó depois de vivo ter con padecido, muchas se apresentou pruebas vivo indubitables, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 hablándoles dias, acerca del reino de Dios, e falando do que respeita y ao reino de estando Deus. juntos, les mandó E em certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. y la página, el capítulo, uno mismo verso, E no mesmo capítulo 1, 6 en adelante, no versículo 6 em continúa diante, diciendo: continua entonces dizendo: los que se habían reunido le preguntaron: aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Señor, Senhor, restaurarás el tu reino de Israel? neste tempo o reino a Israel? Y les dijo: Ele no lhes os disse: toca a vosotros saber los tiempos o las sazones não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, pero recibiréis poder mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, me seréis testigos e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia y e hasta lo Samaria último de la tierra. e até os confins da Y terra. habiendo dicho esto, y habiendo dicho estas Depois que cosas, lhes disse isto, viéndolo ellos, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. y luego el capítulo 2, verso E em 1 seguida, no dice, capítulo 2, versículo 1 em diante, de los do mesmo livro Hechos, dos Atos, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de un viento recio como que de um vento soplaba, impetuoso el cual llenó toda la casa e donde encheu estaban
toda a casa onde estavam y les assentados. aparecieron lenguas repartidas como de fuego, E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. que Dios bendiga nuestras almas. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. En esta ocasión, Nesta en la ocasião, introducción, na introdução para o tema da escola del bíblica próximo domingo, do próximo domingo, que tenemos como tema que temos como unánimes tema juntos, unânimes en el aposento juntos alto, no aposento alto, recibiendo el recebendo Espíritu Santo. o Espírito Santo. Hoje, Somente como serão alguns introducción, minutos como preparación introdução, para el tema preparação para o de escuela tema bíblica del da escola próximo bíblica do domingo, próximo o domingo, sea, pasado mañana. ou seja, depois de amanhã. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. La promesa que Cristo le había dicho A promessa que Cristo tinha dito de parte de Dios da parte de Deus era que recibirían era que receberiam Espíritu Santo. o Espírito Santo. A Nicodemo Cristo le dijo, A Nicodemos, Cristo disse: cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Em verdade te digo que quem não nascer não pode ver o reino de Deus. E também disse, quando Nicodemos pergunta: como pode ser isso? Pode acaso o homem, sendo velho, entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? E nascer? Cristo disse: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Lo que es nacido de la carne, O que é nascido da carne é lo carne, que es nacido del Espíritu, mas o que é nascido do Espírito é y Espírito. ahora E agora se requiere el nuevo nacimiento. é necessário o novo nascimento, receber o Espírito de Deus, nascer do Espírito de Deus para entrar no reino de y Deus por consiguiente e, consequentemente, la vida obter eterna. a vida Porque en eterna. el reino de Dios se nace, Porque no reino de Deus se nasce para a vida este eterna. reino terrenal se nace Neste reino terreno se vida nasce temporal. para a vida Pero temporária, nos da la oportunidad mas nos dá a de ser oportunidade contacto con la vida de eterna fazer por medio contato com a vida eterna Cristo, nosso Salvador, através de Cristo nosso escuchando Salvador. su voz, su Escutando evangelio. sua voz, seu Cristo evangelho, dijo, "También Cristo tengo otras disse: ovejas ainda que tem não são outras de terra ovelhas de- las que não quais são também deste aprisco, as quais devo também traer. devo Y oirán mi trazer. voz, E habrá un ouvirão rebaño minha y un voz, pastor". e haverá um rebanho e um João, pastor. capítulo 10, versos São João, capítulo 10, versículos 10 10 en adelante, 10 al 30. em diante. 10 ao Cristo también 30. dice, Cristo também disse: el que es de Dios, la voz de Dios oye. quem é de Deus, a voz de Deus ouve. São João, capítulo 8, Y San Juan, em capítulo São João, 10, verso capítulo 10, 27, versículos 27 em diante diz: el que es de Dios, quem é de la Deus, voz de Dios oye. a voz de Deus ouve. Isso é São João, capítulo 8. E no capítulo 10 Mis diz: ovejas oyen mi voz, as minhas ovelhas ouvem a minha me siguen, voz e elas me seguem. las eu conozco, As conheço. y yo les doy Eu lhes dou vida eterna. a vida Y no eterna perecerán jamás. e jamais Padre perecerão. Dios es mayor que todos, y nadie les puede Meu arrebatar Pai, de la mano que del as Padre. deu a mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão dele. Eu e o Pai somos San Juan, um. capítulo 10, verso 27. Isso é São João, capítulo 10, versículo 27 ao Y 30. ahora, E agora, Cristo le da vida eterna a todas esas Cristo ovejas dá vida eterna a todas essas ovelhas que o Pai lhe deu para que dê vida eterna.
Esos son as los quais são do elegidos de Pai. Dios, Estes são os eleitos de Deus, os escolhidos de los Deus, descendientes de Dios, os descendentes de la Deus, familia de Dios, a família de que Deus, formarían que iglesia formariam a del igreja Señor Cristo, do Senhor Jesus Cristo, sob el nuevo pacto, o novo por consiguiente, pacto, es la iglesia del nuevo consequentemente a igreja do novo pacto, composta por crentes em Cristo, pacto, judíos judeus y gentiles. e gentios. La iglesia del A Señor igreja do Senhor Jesus Cristo, el día de Pentecostés, no dia de nació Pentecostes, nasceu recibiendo las recebendo as primicias primícias do Espírito del Espíritu, e 120 obtendo o novo nascimento, nascendo no reino de Deus. E depois, como 3.000 pessoas creram e foram batizadas e acrescentadas à igreja do Senhor Jesus Cristo. Continuaram nascendo no reino de Deus. Milhares e milhares de pessoas, à medida que Pedro e os apóstolos pregavam o Evangelho. E, até o tempo final, continuaram entrando ao reino de Deus milhões de seres humanos que nasceram de novo no reino de Deus, através do novo nascimento ao receber o Evangelho de Cristo e recebê-lo como Salvador, serem batizados em água em seu nome e Cristo batizá-los com Espírito Santo e fogo e produzir neles o novo nascimento. Essa é a família de Deus, os filhos e filhas de Deus, que também são representados em um templo, como o templo que o rei Salomão construiu e como o tabernáculo que o profeta Moisés construiu lá no deserto, no qual Deus morava no lugar santíssimo sobre o propiciatório, que é a tampa da arca do pacto, y que tiene 2 querubines de oro en cada lado de e la que tapa. tem 2 querubins de ouro de cada lado da tampa da arca do pacto. Ou seja, que sobre o propiciatório En un lado, tem um anjo de um lado com suas mirando asas estendidas hacia el centro, e olhando para o centro, porque bajo el propiciatorio porque está sob o el arca del propiciatório pacto dentro está a arca do pacto. del arca, Dentro da arca do pacto están las tablas estão as tábuas de la ley allí. da lei ali. Y E ellos son los eles que protegen são os que protegem el arca del a arca do pacto y por e, consiguiente, consequentemente, las tablas as de la ley, tábuas el da lei, pacto. o pacto divino. divino. Y allí era donde el sacerdote E ali era onde o sacerdote, o sumo sacerdote, levava o sangue e aspergia com a sua mão sobre o propiciatório ante la presencia de Dios. diante da presença de Entonces, Deus. ese tipo de figura, Tudo isso era tipo e figura do que sumo Cristo, o sumo sacerdote, Melquisedeque, faria no céu, como intercesor como intercessor de cada uno de cada um daqueles que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Y E vean ustedes, vejam vocês, cuando Moisés dedicó ese quando templo, Moisés tabernáculo dedicou a esse Dios, templo ou tabernáculo a Deus, vino Dios en esa veio nube Deus nessa nuvem y e entró entrou al tabernáculo no tabernáculo y se posó e pousou sobre el propiciatorio sobre o en medio de los dos. propiciatório no meio dos 2 querubins de ouro. Por eso allí, Por isso ali, cuando entraron 2 hijos de quando entraram 2 filhos permiso de Arão sem permissão e com perfume e com fogo estranho, morreram queimados por el fuego de la pelo presencia de fogo Dios, da presença de Deus, porque Deus é fogo consumidor. consumidor. Y fue prohibido que entraran al lugar santísimo, E foi proibido que entrassem ao lugar santíssimo, exceto o sumo sacerdote, e uma vez ao ano. y ahora E agora encontramos encontramos
que essa vez ao ano que entravam era o dia da expiação e com o sangue da expiação. Nesse tabernáculo morava Deus no lugar santíssimo sobre o propiciatório. Por isso ali não havia luz física, mas a luz da presença de Deus. E assim era também com o templo que o rei Salomão construiu. Quando terminou de construir, foi dedicado a Deus, e Deus veio numa nuvem de luz. Uma nuvem ali entrou e não podiam ministrar os sacerdotes pela presença da nuvem, da presença de Deus que entrou ao templo e passou ao lugar santíssimo. Como havia acontecido no tabernáculo que Moisés tinha construído. Porque o tabernáculo que Moisés construiu e o templo que Salomão construiu é tipo e figura do templo espiritual que Cristo construiria, que é chamado a Igreja do Novo Pacto, composta pelos crentes em Cristo, nosso Salvador. Nasceu com o batismo do Espírito Santo sobre 120 no dia de Pentecostes, recebendo as primícias do Espírito. E veio crescendo esse corpo místico de crentes que está sentado em lugares celestiais no reino de Cristo, e no tempo final se completará a construção desse templo espiritual. Recordem que São Paulo disse que somos templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. E também fala da igreja como templo de Deus. E o próprio Cristo, em São João capítulo 2, versículo 17 em diante, falando do seu corpo físico, disse: destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Falando do seu corpo como um templo onde Deus morava. E São Paulo nos ensina também que somos templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Para o último dia, para o tempo final, a plenitude de Deus virá ao templo espiritual, sua igreja, como veio ao tabernáculo que Moisés construiu depois que esteve construído, e ao templo que Salomão construiu depois que esteve construído. E depois que estiver construído, virá a última pedra, a pedra angular, que é a vinda de Cristo, e se realizará a dedicação, a inauguração do templo mais importante à igreja do Senhor Jesus Cristo, composta pelos crentes em Cristo que viveram em eras diferentes e que, neste tempo final, se completará com os crentes deste tempo no qual nós vivemos, que estarão no corpo místico de Cristo, nosso Salvador, colocados como pedras vivas, como diz 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante, que nos diz que somos pedras vivas para um templo espiritual. Esse templo é a igreja. E essa pedra viva quem é? Cada um de nós. E a pedra angular quem é? Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim que, como pedras vivas, estamos no templo espiritual, onde virá a vinda do Senhor, onde se cumprirá a vinda do Senhor.
en la etapa na etapa final de sua igreja, que é piedra angular. a era de pedra angular, a era do lugar santíssimo da igreja do Senhor Jesus Cristo, Para para la a glorificación glorificação de su iglesia de sua igreja, con una doble porción, com la uma porción dupla espiritual, porção, a porção espiritual, ao receber o Espírito Santo, cada pessoa, cada qual no seu tempo, em sua era, e no último dia receber a la plenitude transformación de nuestros cuerpos, com a transformação de nossos corpos, para aqueles que estivermos vivos nesse momento, e a ressurreição dos mortos em Cristo em corpos glorificados. Assim será, como acontecerá no templo espiritual de Cristo, que é sua igreja, o qual, no tempo final, virá na sua vinda para la inauguración, diríamos, a inauguração, diríamos, a dedicação desse templo, onde Cristo morará em toda a sua plenitude em sua igreja, y así como Él fue glorificado, nos glorificará. e assim como Ele foi glorificado, nos glorificará, e então seremos iguais a Jesus Cristo, com corpos glorificados, jovens, que representarán de que 18 representarão de 18 a 21 anos de idade, y con todo e el poder. com todo o poder. Recuerden que cuando Recordem los mandó que, quando os a mandou Jerusalén, a assentar em Jerusalém, iriam receber poder. y ahora E agora, en su segunda venida nos na dará sua segunda vinda, nos dará poder em toda a sua plenitude, sem limites. Vamos a ser transformados Vamos ser transformados como Ele prometeu, porque isso é uma promessa. Assim como foi uma promessa receber o Espírito Santo no dia de Pentecostes. O que aconteceu lá foi baseado no que Deus prometeu, no cumprimento do que Deus prometeu, o que tem se cumprindo de era em era e para o último dia, a dupla porção, la a glorificação, a transformação de nossos corpos, para ter corpos imortais e glorificados, igual ao corpo glorificado que tem Cristo nosso Salvador, que está tão jovem como Ele se foi ao céu. Assim como Ele se foi ao céu, jovenzinho glorificado, assim permaneceu, porque no corpo glorificado, se pone vieja la persona. a pessoa não fica velha. Ese es el cuerpo que yo necesito. Y Esse é o corpo que eu preciso, e ¿Y breve. quién más? E quem mais? Cada uno de ustedes Cada también, um por de tanto. vocês também, portanto. Portanto, temos que estar como estavam no dia de Pentecostes, os 120 que ali se reuniram, unânimes e juntos, no aposento alto, recebendo o Espírito Santo, esperando para receber o Espírito Santo. Temos que ir a Jerusalém, ao aposento alto lá? Não. Temos o aposento alto da era da pedra angular. Esse é o aposento alto no corpo místico de Cristo nosso Salvador, no templo de Cristo. Esse é o aposento alto. Esse é o aposento do Rei. Portanto, aí é onde temos que estar juntos e unânimes. Não um pensando de uma forma e outro pensando de outra forma, mas crendo na palavra que Deus tem nos dado e assim esperando para receber nossa transformação, a qual está muito perto, e trabalhando para que se cumpram as promessas que foram dadas. Sabemos que há uma promessa que se cumprirá numa grande carpa catedral. Portanto, trabalhando nesse projeto, porque queremos que se cumpra essa promessa, onde o Senhor Jesus Cristo estará
se manifestará e en toda su se plenitud. manifestará em toda a sua plenitude. Portanto, Portanto, hay una promesa há uma promessa de una gran de carpa catedral, uma grande carpa catedral, donde va a haber una manifestación onde plena haverá uma manifestação plena de Deus que impactará que impactará a toda la humanidad. toda a humanidade. Y por causa Y- de que están las facilidades Por de causa de que satélites, de internet, existem as facilidades de satélites, de internet e outros meios de comunicação, no país onde as pessoas vivam, poderão estar vendo o que estará acontecendo nesse lugar. por lo tanto, es importante tener buenos Portanto, é importante ter bons telões de televisão que se vejam nítidas as transmissões e o áudio que se escute bem para recibir receber la palabra que esté a siendo palavra dada que estiver sendo dada ali y recibir las bendiciones e receber as bênçãos de Deus también. também. Por lo tanto, Portanto, la iglesia del Señor a Igreja do Cristo Senhor Jesus Cristo neste tempo final estará trabajando estará trabalhando nesse projeto construcción de una gran da carpa construção de uma grande carpa catedral, porque está basada porque está baseada en em una promesa bíblica, uma promessa bíblica, donde Dios va a onde manifestarse Deus vai se manifestar en toda su em toda a sua plenitud. plenitude. Y E, desde allí desde ali, impactará toda la humanidad. impactará toda a humanidade. Así es que el domingo próximo continuaremos. Assim que, no próximo domingo, continuaremos. Hoje foi somente a introdução del estudio bíblico do del próximo estudo domingo. bíblico do próximo Que domingo. Deus les bendiga y les guarde. Que Deus os abençoe e os guarde. E, se houver alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo, pode fazer nestes momentos para orar por você. Pasar al frente E pode para passar à frente para orar por orar usted. por você. Y en los diferentes países también. puede E pasar nos al diferentes frente para países orar por também usted. podem passar à frente para orar por você. Toda pessoa que não recebeu a Cristo ainda pode recebê-lo para que Cristo receba em seu reino e o coloque no seu templo espiritual, que é a sua igreja. Vamos estar repuestos en pie Vamos para estar em orar pé para orar por las personas que en diferentes pelas países pessoas están que em recibiendo a diferentes Cristo países estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Salvador. Padre celestial, en el nombre Pai del celestial, Señor Jesucristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, venho a Ti com todas essas pessoas diferentes países que están em recibiendo a diferentes Cristo. países estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-os em Teu reino, te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora repitam comigo essa oração, aqueles que vieram aos pés de Cristo En esta ocasión, nesta ocasião. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação de Teu Evangelho e nasceu Tua fé no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Tua primeira vinda. Creio em Tua morte na cruz do Calvário como sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Creio em Teu nome como único nome debaixo do céu dado aos homens em que podemos ser salvos. doy testimonio público de Dou mi fe en ti, testemunho público da minha fé em Ti e de Tua fé em mim. te recibo como mi E único Te y recebo suficiente como meu Salvador. único e suficiente Salvador. Te ruego perdones mis Te pecados, rogo, perdoe meus pecados e com Teu sangue me limpes de todo pecado e me batize com Espírito Santo e fogo e produzas em mim o novo nascimento. quiero nacer en tu reino, Quero nascer em Teu reino, quero viver eternamente. haz una realidad en mí, Torne realidade em mim a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso. Te rogo em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Dios les bendiga Que grandemente Deus os abençoe grandemente y e les coloque en su os cuerpo coloque místico no seu corpo místico de crentes, todos los que están recibiendo a todos Cristo como os que Salvador. estão recebendo a Cristo como Salvador nessa ocasião. Y ahora preguntaron los que han venido a los pies de Cristo. E agora, aqueles que vieram aos pés de Cristo nessa ocasião perguntarão: ¿Cuándo quando podem me batizar? pueden
bautizar. Quando podem me batizar? Cristo dijo, Cristo disse: id por todo el mundo Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Yo he creído Eu criei en Cristo. em Por lo tanto, Cristo, quiero ser bautizado. portanto quero ser batizado. Ustedes Vocês me dirão: bien pueden ser bautizados. bem podem ser batizados, e que Cristo os batize com Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. El bautismo en agua no quita los pecados. O batismo em água não tira os pecados. É o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo em água é o mandamento de Cristo, nosso Salvador. O próprio Cristo foi batizado por João Batista. Cristo fue bautizado E se Cristo foi batizado por João Batista, quanto mais nós precisamos ser batizados. en agua. Nos identificamos con Cristo. en su É que no muerte, batismo em água nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Quando a pessoa recebe a Cristo, morre ao mundo. Quando o ministro submerge nas águas batismais, tipologicamente está sendo sepultado. Y cuando es levantado de las aguas bautismales, E quando é levantado das águas batismais, está ressuscitando a uma nova vida no reino de Cristo, nosso Salvador. por lo tanto, bien pueden ser bautizados. Portanto, bem podem ser batizados e que Cristo os batize com o Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. Y nos continuaremos E viendo continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. pasando una noche Continuem passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. E nos veremos nos veremos no próximo domingo, ou seja, depois de amanhã, no estudo bíblico lá en Villa Bermúdez em Vila y Bermudes en los demás e países a nos través demais países através del satélite. do satélite. Deus os abençoe e Continúen pasando continuem passando uma noite feliz. con ustedes Deixo com vocês ao ministro correspondente em cada país. E aqui deixo al ministro ao ministro Jensen Jessen para continuar. continuar. Bien, damos gracias a Dios por este precioso tema. Vamos a esperar para que pueda ser bautizado este joven. Y antes decirles, hay reunión de pastores y colaboradores a las 9 de la mañana en Villa Bermúdez. Y los que tengan el deseo de participar en la cena de la inauguración de la oficina de la EMAP, también a las 5 de la tarde. Información con nuestra hermana Elvita. Vamos a aguardar unos momentos, unos minutos. Pueden tomar asiento cada uno de ustedes. Voy a pedirle a los jóvenes que tienen bastante fuerza para que nos ayuden a sacar las tapas del bautisterio. ¿Cuántos están contentos hoy? Gloria a Dios. Estamos muy felices.
noche, pidiéndote, Señor, que esta actividad que hemos tenido, que sea de mucha bendición para todas las personas que han venido y te han recibido, Señor, como tu único y suficiente Salvador. En tu mano, Señor, nos encomendamos en esta noche, en el nombre de tu amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermano Ibrahim Mendoza, ¿tú has recibido al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Sí. ¿Tú has creído que la sangre del Señor Jesucristo te ha limpiado de todo pecado? Sí. Habiendo escuchado tu confesión de fe delante de Dios y de estos testigos, yo como ministro del Señor Jesucristo te bautizo en el nombre de tu amado Señor Jesucristo.